E nós escolhemos esse tema de férias com o Espírito Santo, porque apesar de saber que muitos já estão com as suas atividades normalizadas, já estão trabalhando, fevereiro, janeiro, dezembro, esses meses são meses de férias, são meses de descanso para muita gente. Então eu quero falar sobre você usar um pouquinho desse tempo de férias que você tem, ou do seu descanso, enfim, eu quero te incentivar e te encorajar ao máximo, para que você possa, no meio de tudo, encontrar um lugar, para que nesse lugar você encontre uma pessoa, e quando você encontrar essa pessoa, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa, o Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo não é um arrepio que a gente sente, não é uma lágrima que a gente derruba. O Espírito Santo não é uma ondinha de choque que a gente sente naquele momento de oração, que o céu está baixinho. O Espírito Santo é uma pessoa. E com pessoas a gente se relaciona, amém? Pessoas a gente tem comunhão, a gente tem amizade, enfim. Mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo, de férias com o Espírito Santo, amém? Eu não sei, eu penso assim, ninguém veio aqui achando que eu ia conectar você com seu ex, né? Ninguém, né? Eu vou lá hoje no culto Reborn porque o pastor Dan vai fazer o meu ex voltar pra mim, a minha ex voltar pra mim, vai ser só alegria. Acho que não, acho que todo mundo já veio com essa expectativa bem ajustada de que nós estamos aqui para nos encontrar com o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo. Até porque, querido, eu não carregaria essa culpa de querer conectar você com o seu ex. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, ex é livramento, varão. É livramento, varoa. Amém? Então quem sou eu para querer trazer aquele negócio para a sua vida de volta? Eu quero trazer o Espírito Santo sobre você, apresentar Ele essa noite para que você possa ter de fato uma amizade, uma comunhão com aquele que pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de iniciar a palavra, saber quem está conosco aqui pela primeira vez. Faz só um sinalzinho com a mão, olha só. Uau, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A gente sempre gosta de deixar claro que esse lugar, essa igreja não é como um supermercado, um shopping, um clube que a gente costuma frequentar. Aqui na verdade é uma família, e família a gente pertence. Então esse é um lugar de pertencimento para você. Espero que você se sinta em casa em nome de Jesus, amém? Já que a galera sentou, vocês podem ficar aí, sossegados, pode sentar aí, tocar a guitarrinha sentado, o baixinho sentado, vamos ficar aí, amém? Glória a Deus, amém? Meu Deus. Enquanto eu for pregando, gente, é sério, não seja um espectador, sabe? Que fica só olhando, só observando. Entra na mensagem, entra nesse mover. Quem tem sensibilidade espiritual sabe que o céu está aberto nesse lugar, sabe que a presença de Deus está aqui. Então, tudo é possível em um lugar assim, ok? Eu tenho certeza que tem algo para ser derramado nesse lugar sobre a sua vida. Não se perca, não se distraia. Fica conectado naquilo que está acontecendo, nessa presença que se manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o livro de Atos, no capítulo 1. Aleluia! Atos 1, a partir do versículo 3. Atos 1, a partir do versículo 3. Diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber
os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos nesse momento que o nosso coração, nossa mente, nosso espírito estejam abertos para que a tua palavra venha sobre nós e sejamos transformados por ela. Que toda mente seja levada cativa a Cristo nessa hora, em nome de Jesus. Diga amém e glória a Deus. Queridos, o que acontece? Como eu disse, nós vamos falar nessa série de mensagens a respeito do Espírito Santo. Inclusive hoje, para quem acompanhou, sabe que o tema é Oi Sumido. Amém? O episódio de hoje é Oi Sumido. O Espírito Santo, ele por muitas vezes foi pregado ou ensinado como se fosse o terceiro lugar da Trindade. E por essa razão, as pessoas, sem querer, acabam acreditando que o Espírito Santo dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o menos importante. Porque sempre pregam ele como o terceiro. Você olha um pódio, por exemplo, para quem você dá mais valor? Para o que está em primeiro ou para o que está em terceiro lugar? Primeiro, chama a nossa atenção. A gente acredita que ele é o mais forte, ele é o melhor preparado, ele é o que venceu, é o número 1. E o terceiro, afinal, é aquele que não conseguiu vencer. Então, por conta dessa pregação e desse ensino que o Espírito Santo é o terceiro, muita gente acha que ele é o menos importante, muita gente acha que o Espírito Santo não é fundamental, muita gente pensa que o Espírito Santo é o Espírito Santo, que está por aí pairando sobre a terra e não tem, utilidade para o cristianismo. Eu estou falando isso porque é verdade. Tem gente que nem canta sobre o Espírito Santo. Eu conheço pessoas, bandas, igrejas que não pregam sobre o Espírito Santo. Tem muita coisa por aí que você nem imagina. Mas eu quero falar justamente do Espírito Santo, porque tudo começa na intimidade. Não existe a possibilidade de se conectar com o Espírito Santo, não existe a possibilidade de ter uma vida com o Espírito Santo se nós não iniciarmos na intimidade. Eu não quero tomar muito do nosso tempo falando sobre isso, porque a pregação passada foi basicamente falando sobre a oração, o quanto é importante, o quanto é necessário. Mas o nosso relacionamento, o nosso contato com o Espírito Santo começa na intimidade. E à medida que você vai tendo intimidade com o Espírito Santo, à medida que você vai estabelecendo um relacionamento, uma amizade com o Espírito Santo, essa intimidade te dá autoridade. Por quê? Porque com a intimidade você vai desenvolvendo a santidade. Não tem como você ser íntimo do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e não produzir na sua vida frutos de santidade. Então automaticamente é como se fosse um ciclo. Você vai para a intimidade te dá santidade, a santidade te gera autoridade, e a autoridade consequentemente te arrasta novamente para a intimidade, e assim você vive o seu ciclo com Deus. Porque todo aquele que carrega a autoridade do reino, e ele é alguém realmente que compreende a essência do reino, ele sabe que a autoridade que ele tem vem de algum lugar. Ele sabe que a unção e a autoridade que ele tem foi dada por alguém, pelo Espírito Santo. Então a única coisa que ele sabe fazer é se prostrar, buscar a intimidade em forma de agradecimento por tudo aquilo que ele recebe da parte de Deus. Então é um ciclo: intimidade, santidade, autoridade e novamente intimidade. Tudo isso com o Espírito Santo. Ok? Nós lemos ali um texto que fala basicamente do último momento em que Jesus está com os discípulos. Quando nós lemos ali essa passagem,
estavam cerca de 500 pessoas ali. Com base nos estudos que a gente realiza, a gente faz essa constatação. Aqui nesse momento, nesse texto que a gente leu, quando Jesus está fazendo esse discurso, haviam ali pelo menos 500 pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. Só que a gente vai perceber que algumas coisas acontecem ao longo dessa leitura, e tudo isso nos dá riquíssimas lições que a gente vai estudar juntos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O que acontece? Como pastor de jovem, a gente sempre tenta buscar compreender qual é a forma mais efetiva de pastorear os jovens. A gente tenta entender o coração, a mente, enfim. Hoje, por conta de tanta modernidade, ao mesmo tempo que esse tempo moderno nos ajuda em muitas coisas, ele também pode se tornar extremamente prejudicial no que diz respeito à sua vida com Deus, à sua amizade com o Espírito Santo. Porque esse mundo moderno, ele criou uma cultura do imediatismo, uma cultura que determina que todas as coisas precisam ser feitas para já, tem que ser agora. As pessoas andam tão aceleradas, elas andam tão ocupadas, que quando você vê alguém caminhando um pouquinho mais, né, na tranquilidade, você acha isso estranho, porque todo mundo está habituado a caminhar nesse ritmo acelerado, porque querem tudo agora, querem tudo já. E o problema de trazer essa cultura para a igreja é que você pode viver o cristianismo de forma equivocada. Porque Deus não é um McDonald's que você vai e você recebe um lanche ali na mesma hora que você pede. Deus não trabalha dessa forma. A Bíblia diz que para tudo existe um tempo, tempos determinados. E o cara, ele vem para a igreja com essa cultura de que eu quero agora, eu quero hoje. E aí ele percebe que o que ele está pedindo não acontece. Porque ele quer agora, ele quer o momento. E isso gera frustração. E faz com que muitos jovens, presta atenção no que eu estou te falando, eu não estou trazendo coisas da minha cabeça, estou trazendo dados, estudos. Muitos jovens saem da igreja, muitos nunca mais se conectam com Jesus, porque vieram para a igreja achando que a igreja era fast food, que podia chegar, rapidamente receber uma bênção e estaria tudo bem. Não, você precisa estabelecer um relacionamento. E por causa desse relacionamento, algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mas não é da noite para o dia. Às vezes sim, eu já vi pessoas recebendo bênçãos na mesma hora que chega, porque Deus é bom e Ele é nosso Pai. Mas de um modo geral, as bênçãos de Deus sempre estão relacionadas e condicionadas a algo, a algum processo, alguma coisa que a gente precisa viver. Você vai ver que o texto diz que quando Jesus termina de falar com esses discípulos, falando sobre a promessa, o Espírito Santo que viria, traria poder sobre a igreja, ele sobe, Jesus é elevado aos céus, e chega um momento que ele desaparece da visão, da vista daqueles que estavam ali. Não foi 50 dias, não foram 50 dias, não foram 50 minutos, aliás, não foram 50 minutos, foram 50 dias. Depois desse momento que Jesus sobe, para que o cumprimento daquela promessa de fato acontecesse, demorou 50 dias. Não foi 50 minutos, amém? Foi 50 dias. Se a gente pega, por exemplo, isso e traz para a situação atual, muita gente não consegue esperar esse prazo, esse tempo de 50 dias até o cumprimento da promessa. Você vai ver que essas pessoas que estavam ali, muitas delas não conseguiram esperar o cumprimento da promessa. Porque desde o momento que Jesus subiu até o cumprimento delas, passaram 50 dias e nem todos conseguiram suportar. Só que alguns que ali estavam, conseguiram esperar. E por conta disso, aconteceu o que a gente canta, o que a gente prega, que está lá em Atos 2, houve o batismo com o Espírito Santo, lá no Pentecostes ele desceu, foi algo sobrenatural. Mas nem todos puderam experimentar daquilo, porque nem todos puderam esperar, nem todos puderam passar pelo processo. Quiseram que fosse na hora, o imediatismo, e por causa disso não conseguiram. E você sabe o que eu estou falando? Você manda mensagem para alguém no WhatsApp, fica no vácuo, já fica todo estressado, não é? Eu não estou falando besteira, fica agoniado, é porque quer hoje, quer agora. E esse é um dos maiores fatores que arrancam as pessoas da presença de Deus, o imediatismo, o querer agora, não ter paciência, não saber esperar. Ok?
Então a gente tem algumas lições para extrair aqui desse texto. Vamos lá. O verso 4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então olha só, existia uma ordem de Jesus sobre eles, dizendo: vocês precisam aguardar, vocês precisam ficar, vocês não podem sair. E como eu disse, essa galera esperou, nem todos, mas teve uma galera que esperou. E o Espírito Santo veio, o Espírito Santo batizou. Ali no momento do batismo com o Espírito Santo, se dá início à igreja primitiva. Você vai ver que depois do batismo, logo na sequência Pedro vai, faz uma pregação, muita gente se converte, porque já não eram homens comuns na sua própria força e ímpeto, eram homens comuns, mas agora movidos por uma força celestial, movidos pelo Espírito Santo. E eles começaram a pregar, porque Jesus disse: vocês vão receber esse poder e vocês vão pregar por todos os cantos, por todos os lados, por todos os becos. E foi isso que eles começaram a fazer. Eles pregaram. Só que o evangelho, ele tem um preço, ele tem um custo. Você vai ver que por conta desse poder que estava sobre a igreja, o diabo se enfureceu e de várias formas ele tentou paralisar a igreja. Ele tentou paralisar o mover e o agir do Espírito Santo. Ainda no contexto da igreja primitiva, você vai ver que os cristãos, eles eram mortos no meio das ruas. Pegavam esses corpos, penduravam em postes e queimavam em praça pública os cristãos que estavam cheios do Espírito Santo. Pegavam alguns dos cristãos e lançavam lá no Coliseu, para que eles se tornassem um espetáculo, né, sangrento. E lá você tinha muitos cristãos morrendo de forma terrível, sendo devorados por leões, para que um público visse e aplaudisse. Porque eram pessoas que estavam lutando para que o Espírito Santo se espalhasse, lutando para que esse poder fosse compartilhado com outras pessoas. Imagina se eles recebem o Espírito Santo e eles ficam encolhidos em suas casas, em suas igrejas. Será que nós teríamos o Espírito Santo hoje? Será que não haveria um momento onde a igreja morreria? A gente não pensa nessas coisas, mas isso é muito sério. O diabo de várias formas tentou parar o Espírito Santo, mas não teve leão, não teve fogo, nada parou. O Espírito Santo foi atravessando os anos, os séculos, a história, e hoje ele está aqui, e ele quer morar em mim, em você. Tantas coisas aconteceram, tanta gente morreu, para que hoje você tivesse acesso a essa verdade, e por conta dessa verdade, você possa viver a plenitude de Deus. Nós precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar a história da igreja. Precisamos valorizar aquilo que os outros que vieram antes de nós fizeram. Nós precisamos ter gratidão. Não podemos agora achar que nós somos a geração certa, a geração correta, que tudo... Não. Prepararam um caminho para que a gente pudesse estar aqui. E a gente tem que ser grato. Essas pessoas esperaram, e por causa da espera deles, hoje nós somos abençoados. Quantos podem ser abençoados através de você, se você esperar? Quantos podem ser abençoados através de você, se você decidir ficar e você não sair? Agora, quantas pessoas podem deixar de serem abençoadas se você sair, se você não ficar? Eles esperaram, e hoje nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo. Amém? Mas, pastor Adão, o Espírito Santo é tipo o episódio de hoje. Ele é um estranho para mim. É tipo, oi, sumido. Não sei, o Espírito Santo, vocês falam do Espírito Santo, cantam sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é meio ausente, meio longe, meio distante de mim. Ele anda meio sumido. A grande questão é, será que o sumido é o Espírito Santo? Ou será que o sumido é você? Quem é o sumido da história? Eu não consigo imaginar o Espírito Santo sumindo. O que eu consigo imaginar é que você está sumindo, você está fugindo e está achando que o Espírito Santo não está te dando bola, mas na verdade é você que não está dando bola para o Espírito Santo. É você que está fugindo, é você que está desaparecido, ele te procura e não te acha. Porque no meio
No meio da noite ele tenta te acordar, provavelmente isso vai cair, mas eu seguro, não tem problema. Não vai cair porque está preso. No meio da noite o Espírito Santo tenta te acordar, mas o teu sono é muito importante e você não acorda. De manhã cedo, quando você acorda, você ouve uma voz que te chama. Eu sei, deve estar bem bizarro isso, mas eu estou querendo falar sobre conforto. Você está confortável aqui sentado? Tem chá de verdade aqui? Não tem. Está muito confortável para você a vida que você leva, então dá atenção para o Espírito Santo, não é lá tão importante. Eu prefiro ficar aqui um pouco mais nesse filme, eu prefiro ficar um pouco mais aqui nesse dorama. Eu prefiro ficar um pouco mais aqui nesse WhatsApp, conversando com essa pessoa, que no final não está nem aí para você, só quer te usar. Fica ligado, fica ligada, ok? Quem te ama de verdade não toma o teu tempo, não te arranca da presença de Deus. Quem te ama de verdade sempre vai incentivar você a buscar, a se relacionar com o Espírito Santo. Então o sumido não é o Espírito Santo. O sumido somos nós. Eu me coloco nessa história também, porque existem vezes que o Espírito Santo nos busca e nem sempre ele nos encontra. O Espírito Santo olha ansiando por um relacionamento conosco, mas nem sempre ele nos acha, porque nem sempre estamos disponíveis. Então às vezes o Espírito Santo é distante de você, não porque ele não te quer, muito pelo contrário, ele te ama, e tudo que ele mais quer é um relacionamento com você, porque o intuito dele estar na terra é para morar dentro de você, e através disso transformar o mundo. Mas se isso não está acontecendo, não é por falta de interesse do Espírito Santo, é por falta de interesse de você. Ele não tem sido prioridade, outras coisas têm sido mais importantes. Amém? Perdão, eu não sabia que ia... Quando você fica ausente do Espírito Santo e você não se relaciona com Ele, você até vem nos cultos, você participa, se envolve em algumas coisas, você ganha uma aparência de algo. Tipo isso aqui. O que tem aqui? Chá. Eu, por exemplo, aguei, eu olhei esse chazinho assim, nossa, eu vou... Não tem nada, é só aparência. Tem muita gente assim na igreja. Tem aparência de crente, tem aparência de santidade, mas quando você vai acessar o conteúdo, que deveria ser o Espírito Santo, está vazio. Vocês nem sabiam que ia usar para pregação isso aí. Diga glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Então eu estou falando do Espírito Santo, estou falando desse poder que quer morar dentro de você. Mas fica tranquilo, eu vou te mostrar como que faz para ter esse encontro. Amém? O pastor ele tem que mostrar o caminho, e eu vou mostrar o caminho para você. Vou te dizer como que você faz para ter esse acesso ao Espírito Santo. Olha só. Primeiro de tudo, tudo começa com isso. Você precisa acreditar na promessa. Primeiro passo, preste atenção. Você precisa acreditar na promessa. Atos 1:4 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem o quê? Meu Deus, a promessa do Pai. É uma ordem de Jesus. Esperem a promessa. Essa promessa, ela já tinha sido dita por Jesus anteriormente. Antes desse momento em Atos 1, em outros momentos, Jesus já tinha comunicado aos discípulos acerca da promessa. Só que Jesus aqui, antes de subir, ele faz questão de relembrar sobre a promessa. Isso porque a gente tem mania de esquecer das coisas que Deus nos fala. Então é sempre bom ele estar lembrando. Ou quando a gente não esquece, o tempo passa, não acontece, e aí a gente começa a duvidar. E uma vez que você duvida,
você cria uma barreira. E essa dúvida se torna um impedimento para que a promessa se cumpra em sua vida. Então o primeiro passo é você sempre ter na sua mente bem fresquinho a promessa. Qual que é a promessa, pastor Dan? O Espírito Santo. Entender que é uma promessa de Deus Pai para você, é uma promessa de Deus Pai para que o Espírito Santo more dentro de você e através disso Ele manifeste glória e poder diante das pessoas. É uma promessa, dentre outras. Eu sei que nós temos pessoas aqui com várias promessas, promessas que você leu na Bíblia, promessas que Deus te falou em oração, promessas que profetas profetizaram. Ei, eu estou lembrando você aqui nessa noite que as promessas ainda estão valendo, as promessas ainda estão de pé, ainda que não esteja acontecendo e os seus olhos não estão vendo, mas aquele que falou, aquele que prometeu, é fiel para cumprir, não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, eu falei um pouquinho sobre isso e eu vou falar mais uma vez. Nesse momento que a gente leu, tinham 500 pessoas. Só que 380 pessoas não esperaram, foram embora. Não conseguiram ficar no ambiente, tiveram que sair. 380 pessoas saíram. Quantos que ficam? 120. Esses 120 estavam ali crendo na promessa. Eles não ficaram ali por um acaso. Talvez os 380 que foram embora porque ou o passar dos dias fez com que esquecessem, ou talvez até duvidassem. Porque quando você crê em algo, quando você tem uma visão e você, sabe, veste a camisa daquilo, ninguém te tira. Você bate o pé, você fica. E 380 não puderam fazer isso, porque talvez para 380 se tornou algo distante, se tornou uma dúvida. Mas para 120 aquilo era real. Tem uma promessa, tem uma promessa, tem uma promessa. Eu vou aguardar, eu vou ficar, eu vou esperar, porque eu sei que vai acontecer. Vai acontecer. E de fato eles aguardaram. Sabe, eu quero incentivar você para que você possa sair do nível que você está. Não pense em você que já está tudo bem, que você já atingiu um patamar espiritual excelente, que você pode ficar confortável. Não. Nós devemos ser gratos por tudo aquilo que já recebemos de Deus, mas sempre devemos cultivar um anseio, um desejo por algo maior, por um nível mais alto. E existe um nível mais alto para você. Só que tudo começa na oração. Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus na minha vida a partir do momento que eu percebi que as minhas orações não poderiam ser aquelas orações genéricas. Sabe, é muito lindo, é muito bonito a pessoa que ora quando acorda, sabe, aquela oração bem típica. Deus abençoa o meu dia, Deus abençoa os meus relacionamentos, abençoa a minha escola, abençoa meu trabalho. Aí vai tomar café, Deus abençoa esse café. Vai almoçar, Deus abençoa o almoço. Vai jantar, Deus abençoa a janta. Ele ora, mas ele está num patamar de oração confortável. Amém? Vai lá no McDonald's, Deus abençoe esse Big Mac. Agora tem um Big Mac com bacon, cara, uma delícia. Deus abençoe esse Big Mac com bacon. Aí aquela típica oração, né? Não engorde. A gente até ora, mas Deus está chamando você para sair desse nível de oração. Ora por isso também, seja grato, agradeça. Mas Deus está chamando você para ousar na sua oração, ousar na sua fé. Aquilo que a gente chama de orações perigosas. Quem já ouviu falar das orações perigosas? Uma vez eu fiz essa oração perigosa, quebrei a cara. Porque é perigosa, não é por um acaso que a gente fala que é perigosa. Quer um exemplo de oração perigosa? Você está lá orando, está naquele mistério, presença de Deus, tu está chorando. Aí tu resolve falar assim: Senhor, me usa, me leva para as nações. Aí Deus fala assim: ok, então agora eu vou começar a te preparar para que aquilo que você me pediu aconteça na sua vida. E aí Deus te matricula na escola dele. E aí você passa por várias lições,
várias provas. Tudo porque você falou: me usa, Senhor. Porque Ele quer te usar, mas não de qualquer jeito. Amém? Mas ouse. Porque a partir do momento que você entra nessa esfera dessas orações, você passa a viver coisas sobrenaturais. Você sai da mesmice, sabe, aquela vida parada, aquela vida chata, e você entra em atmosferas espirituais, sobrenaturais, que a tua vida ela se torna uma coisa prazerosa de viver, sabe? Tem gente que não gosta de viver a vida porque talvez não está vivendo como deve se viver. Deus não criou você para que você se molde ao mundo. Deus criou você para que você receba o Espírito Santo e através disso o sobrenatural se manifeste sobre você, em nome de Jesus. Ore com fé, em nome de Jesus. Olha só, a fé é crer naquilo que os teus olhos não conseguem ver. Isso é fé. E inclusive a fé é algo que agrada a Deus, sabia? Gritar não agrada a Deus. Presta atenção. Ficar chorando não agrada a Deus. Sei lá, bater o pé e espernear não agrada a Deus. A Bíblia fala que tem uma coisa que agrada a Deus: fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Porque se tem uma coisa que agrada o coração do Pai, é a fé. E quando você ora por fé, e você passa a crer, coisas incríveis acontecem na sua vida. A fé é você crer naquilo que os seus olhos não podem ver. Só que toda fé é premiada. Quando você usa a fé, meu irmão, ela não fica esquecida. Toda fé é premiada. Presta atenção. A fé é crer no que seus olhos não podem ver. O prêmio da fé faz com que os teus olhos vejam aquilo que você creu. O prêmio da fé é os teus olhos verem aquilo que você creu. Então, sempre que você se mover por fé, Deus vai premiar a tua fé. Talvez hoje você ora pela fé e muitas coisas aparentemente sejam impossíveis. Isso é fé. A fé é exatamente isso, é acreditar no impossível, é acreditar que de fato Deus pode fazer o impossível acontecer. E sempre que você se move por fé, Deus honra, Deus respalda. Não tenha medo de tomar atitudes, não tenha medo de se movimentar pela fé. Deus sempre vai honrar a sua fé. Amém? Glória a Deus. Então sempre esteja atento na promessa. Nunca se esqueça das coisas que Deus te prometeu. Vamos lá, continuando. Como que eu faço para ter esse encontro com o Espírito Santo? Obedeça ao comando do Filho. No mesmo versículo, agora a gente vai ver de uma outra forma, Atos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Primeiro ele falou: esperem pela promessa. Depois ele falou: não se ausentem de Jerusalém. Então existia uma ordem sobre aqueles discípulos. Eles não podiam se ausentar. Aí a gente vai para o versículo 12 e diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então você percebe que quando eles receberam essa instrução do Senhor Jesus, que não era para sair de Jerusalém, eles fizeram exatamente isso. Eles estavam no monte, voltaram para Jerusalém, e ali eles ficaram num período de 50 dias. Ok, gente? Eles foram o quê? Obedientes, amém? Vocês estão comigo, gente? Eles foram obedientes. Jesus falou: não saiam de Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. Sobre a obediência tem uma história que a Bíblia nos conta, lá em 2 Reis, se não me engano, que fala sobre Naamã. Quem já ouviu falar da história de Naamã? Naamã era um soldado, um general, enfim, era alguém de uma patente elevada, e ele era sírio. E ele descobre que lá em Israel havia um profeta chamado Eliseu. Quem já ouviu falar do profeta Eliseu? Amém. Eu vou falar, vale a pena eu falar sobre isso. Antes de Eliseu, quem que existiu? Elias. Elias foi um profeta, um dos maiores profetas que Deus teve nessa terra. E ele foi alguém que investiu no discipulado. Tanto é
que dentre os garotos que ele cuidava, estava Eliseu. Quem gerou Eliseu, quem discipulou Eliseu, foi Elias. E você sabe que assim como Elias foi sobrenatural na sua vida, Eliseu também foi sobrenatural na sua vida. Um homem poderoso, cheio do poder de Deus. Só que diferente de Elias, Eliseu não investiu no discipulado. Então aquilo que ele recebeu, morreu nele. Deus está colocando uma responsabilidade sobre nós nesse tempo. Isso não é uma responsabilidade do pastor, isso não é uma responsabilidade dos líderes, tão somente. Se você é filho de Deus, se você tem a identidade dos céus, existe uma palavra sobre você que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Então tem uma chamada sobre a tua vida. Deus quer transformar você num discipulador. Sabia que você pode ser responsável por gerar um próximo apóstolo Paulo nessa geração? Sabia que se você investir a sua vida, o seu cuidado, a sua energia para gerar alguém para Jesus, essa pessoa que você discipular, que você cuidar, que você se preocupar, ela pode se tornar um potencial no futuro? E foi você que cuidou dela, foi você que gerou ela. Então não permita que aquilo que você recebe do Espírito Santo morra em você. Discipule, faça discípulos para Jesus, para que aquilo que você recebeu se espalhe por toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Mas enfim, Eliseu era muito cheio da glória, muito cheio do poder. E Naamã era alguém que estava doente, ele tinha lepra, estava leproso. E ele decidiu ir até o profeta Eliseu, acreditando que o profeta poderia curá-lo. E ele faz essa viagem, leva com ele uma serva israelita, a Bíblia diz. E quando ele chega diante do profeta Eliseu para ser curado, o profeta não ignora ele, o profeta Eliseu atende. Só que ele dá uma instrução muito específica. Ô Naamã, tu vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí depois que você mergulhar 7 vezes, você vai ser curado, essa lepra vai embora. Se você ler o contexto, você vai perceber que Naamã, eu não sei se movido por orgulho, ou sei lá, se ele achou muito idiota ter que mergulhar 7 vezes, mas ele ficou meio resistente, ele não quis fazer isso no primeiro momento. Mas no final das contas, ele fez. E o resultado você já sabe. Após o 7º mergulho, ele foi totalmente curado, a lepra já não existia mais. Agora, o que eu aprendo com isso, é que não foram as águas do Jordão que curaram Naamã. Foi a obediência dele. A obediência de Naamã. Da mesma forma, Deus ele dá comandos para você. Como é que eu faço para atender para acessar esses comandos, pastor? Bíblia, amém? Está na Bíblia. Tudo que você precisa, o seu guia, o seu manual, o seu norte, está tudo ali na Bíblia. Ali você aprende a maneira que Deus quer que você se comporte, a maneira que Deus quer que você se movimente. E você precisa entender que para que você possa de fato ter um encontro com o Espírito Santo, se exige de nós obediência. Aqui nesse caso, Jesus falou: não saiam de Jerusalém. Se eles saíssem, será que teria acontecido o que aconteceu em Atos 2? Hein, gente? Eles esperaram, foram obedientes. Da mesma forma, Deus espera a obediência da sua parte. Sabe, parar de ficar teimando, parar de querer fazer as coisas do seu jeito. Se Deus está falando que é de um jeito, se Deus está te dando uma instrução, uma direção, Deus espera que você obedeça. E toda obediência é recompensada. A Bíblia diz, inclusive, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Para você entender o quanto a obediência é preciosa. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é a fé também? Sabe, pastor? A fé é a obediência em ação. Pegou? Pegou o código que nem dizem por aí? É a palavra. Amém? Quando você obedece aquilo que Deus está falando, você demonstrou uma coisa: eu tenho fé. Eu creio que o que Deus me falou, aquilo que Deus me deu como instrução, é real. Eu vou obedecer. A sua fé está se movimentando. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então sempre que você vê alguém obedecendo a alguma coisa que Deus falou, é porque essa pessoa está se movendo por fé. Porque a fé faz com que ele acredite que aquilo que Deus falou é real e vai acontecer. E por isso
ele obedece. Obediência é uma das chaves. Amém, gente? Obediência, santidade, tudo isso está dentro da obediência. Vamos lá. Outra coisa. Tire os olhos das distrações. Amém? Ó, qual que é o primeiro? Obrigado. Acreditar na promessa. O segundo, obedecer os comandos do filho, né? E o terceiro, tire os seus olhos das distrações. Ainda naquele texto, vamos ler o versículo 5, diz assim, Jesus falando com eles: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só que lindo que Jesus está falando. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha só, Jesus estava falando do batismo com o Espírito Santo, algo que ninguém tinha experimentado até então, querido. Eu acabei de falar de Elias, de Eliseu, que foram homens que se moveram de forma sobrenatural, mas o Espírito Santo não morava neles. O Espírito Santo tinha momentos em que ele visitava aqueles homens, eram visitações temporárias. O Espírito Santo não habitava neles. E aqui Jesus começa a falar: olha, eu estou indo, mas depois de mim vai vir o Consolador, o Espírito Santo. Vocês serão batizados com esse Espírito Santo, fazendo uma promessa sobrenatural, dizendo: agora o Espírito Santo não vai apenas mais visitar vocês, mas agora o Espírito Santo vai habitar em vocês. Algo incrível, amém? Aí a Bíblia diz que interromperam Jesus e: Senhor, quando é que tu vais restaurar o reinado de Israel? Distraídos, não estavam nem um pouco atentos ao que Jesus estava falando. Jesus falando de uma promessa do batismo com o Espírito Santo, e eles querendo saber quando é que ele estaria fazendo algo ali que era do interesse próprio deles. Quantas vezes a gente não acessa as promessas de Deus? Quantas vezes a gente fica distante de um relacionamento real com o Espírito Santo, porque os nossos olhos estão olhando aquilo que nos interessa tão somente? Estamos ignorando a verdade, a vontade, ignorando a promessa, as palavras, porque estamos muito distraídos, perdendo foco muito fácil. Por conta de tantas opções que nós temos hoje em dia, é muito fácil perder o foco, é muito fácil de se desconectar. Ao mesmo tempo, por exemplo, que você tem um celular que te abençoa de várias formas, esse bendito celular é também um objeto de distração na tua vida. É distração no culto, é distração na casa, que você fica um pouco mais ali no TikTok, rolando sem parar, e não ora. Distração. Se você parar para pesquisar, um dos principais fatores dos acidentes de trabalho é a distração. Eu, por exemplo, uma vez, meu primeiro emprego foi numa padaria, e eu fui tirar a massa de dentro da maceira, que é uma espécie de batedeira que prepara a massa, e aí ela tem uns negócios assim, uma hélice bem dura, que a massa é pesada, e aí eu fui pegar o restinho da massa e sem querer, distraído, não sei o que eu estava fazendo na minha vida, liguei o botão, aquele negócio, não sei como é que não estourou a minha mão, distraído, quase me quebrei. A maioria das pessoas que se acidentam em trabalho é porque estavam distraídos. Algumas mortes por acidente de trabalho acontecem por conta da distração. Terrível isso, né? O mesmo acontece na vida cristã. A maioria das pessoas que morrem na fé é porque ficaram muito distraídas. O diabo não precisa tirar você da igreja, sabia? O diabo, o tempo vai passando, ele vai ficando ligeiro, ele vai ficando esperto, porque ele não é onisciente. Ele não tem uma inteligência ilimitada, assim como o nosso Pai. Ele vai aprendendo ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo novas técnicas. Hoje ele aprendeu que ele não precisa mais tirar as pessoas da igreja para que elas morram na fé. Basta que ele te deixe na igreja, porém distraído. Saca o que eu estou falando? Distraído. Outras coisas tiram teu foco, são mais atraentes, mais importantes. Então a distração pode acabar com você. Vamos para o próximo e último. Eu ia falar para a banda subir, mas a banda já está aqui em cima, que legal isso. Gera uma certa agilidade na liturgia do culto. Interessante. Verso 4. Aliás, 4. Reconheça o poder do Espírito Santo. Amém, amado? Estamos terminando, fica tranquilo, está cedo.
Amém? O calzone fica até tarde aberto. McDonald's. Mas cuida do corpo também, cuida da saúde. Muita gordura faz mal. Colesterol, cuidado. Vamos lá. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha só. Eu estou até agora falando sobre o Espírito Santo. Eu estou até agora falando que o Espírito Santo já não é mais uma coisa distante, mas é uma promessa que se cumpriu sobre a igreja. O Espírito Santo já está entre nós. O Espírito Santo quer morar em você. O Espírito Santo, a partir do momento que Ele está dentro de você, esse poder que Jesus disse, ele vem da palavra dínamos, ou dunamis, que deriva da palavra dínamos, que fala literalmente de dinamite, dando a ideia de um poder explosivo. Então quando você recebe o Espírito Santo, esse poder vem, e esse poder não é para você, é para que você seja testemunha, ou seja, você saia falando. Esse poder vem para que você manifeste a glória, o reino, a realidade dos céus na vida de outras pessoas. Esse poder, Ele quer morar em você. Cara, isso é muito lindo, é a melhor notícia que eu posso te dar. O Espírito Santo quer morar em você. Ele quer morar em você, Ele deseja, Ele quer morar em você. Ele quer morar em você. Só que acessar aí sim, agora entra o código. Acessar esse poder e ter o Espírito Santo morando dentro de você requer uma senha, um código. Nossa, é muito bizarro falar código. Uma senha, amém? Uma chave. Receba a chave da vitória. 7 campanhas para a chave da vitória. Vou fazer 7 sábados para a chave da vitória. A vitória de vencer, viu? Não é a vitória pessoa, a vitória... Tem uma senha. Você tem que, presta atenção. É uma pena que poucas pessoas estão anotando. Lá em Apocalipse, quando Deus mostra as revelações para João, Ele fala assim, antes de tudo, anota. Eu vou falar agora qual é a senha. Nenhuma senha é fácil, né, irmão? Você tem lá na sua casa um cofre lá cheio dos dólares. A última coisa é que tu vai colocar uma senha fraca, né? Senhas são difíceis, pelo menos o intuito é esse. Eu não sei se é verdade, me falaram uma vez que a senha do FBI por muito tempo era o número 1. Não sei, porque eu acho que ninguém, né? Vou digitar aqui a senha para entrar no FBI 1. Enfim. Geralmente as senhas são difíceis, as senhas são complexas. Então para que o Espírito Santo more em você e esse poder se manifeste e seja real na sua vida, você precisa digitar essa senha. Como que eu faço, pastor? Você precisa... Aqui em Balneário a gente tem é o Morro do Careca que fala? Você tem que subir num lugar alto, num monte. Não pode ter luz, tem que ser durante a noite. Você leva alguns amigos, porque vai ter que levar uma quantidade de gravetos para acender um fogo. Aí chegando nesse monte, à noite, não pode ter luz do dia. Você acende um fogo. E aí nesse fogo, quando ele estiver bem intenso, você pega 300 ml de água. Eu recomendo naquele dosador, para não errar. Gente, é sério, eu estou dando o código para você. O fogo está lá, você está no monte, está escuro, 300 ml de água. Não vai apagar, só vai dar um... Aí você começa 7 voltas ao redor da fogueira. Na 7ª, tu para aqui, de frente para a fogueira, levanta as mãos e diz, vem. Irmão, nessa hora o Espírito Santo vem e ele enche a tua vida. Tu nunca mais será o mesmo. Por isso que muita gente não é cheia do Espírito Santo, porque é um processo difícil. Imagina. Heresia, né? Óbvio que é heresia. A senha de Deus, cara, Deus é muito bom. É tipo a do FBI, se for verdade. Era 1. A senha para você ser cheio do Espírito Santo é simples. Amigo. A senha é amigo. Não. A senha é amigo. É ser amigo. É amizade. É intimidade. É comunhão. É relacionamento.
Quando você tem amizade com o Espírito Santo, então esse poder começa a sair de dentro de você e vidas são tocadas. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia.